Leite, botei um pouquinho de orégano e o ovo. E tô passando lá na farinha. Aí aqui já tá vendo? Esse aqui tem uns pedacinhos que eu vou tirar, gente, da bolacha, assim. Eu vou tirando pra deixar bem... Ficou assim, tá vendo? Já fiz tudo. Agora é só fritar amanhã, gente. É pouquinho mesmo, rápido, simples, passar com... né? Só isso, passar com saúde, gente. Eu fiz essa guarda, eu tô muito ansiosa, sabe? Eu tô aprendendo as coisas devagarzinho, gente. É igual bolo, então com medo de mama. Vamos ter fé e vamos, que esse bolo vai dar certo. O bolo vai dar certo, a pizza vai dar certo, o caldo vai dar certo. Acho que só faltou isso, gente. Tem mais alguma coisa? Não sei, acho que não. Não comprei nada de doce, pra fazer nada de doce. O doce mesmo que vai ser sobremesa, vai ser a canjica, né? Quer dizer. Mas é isso aí, gente. Tô aprendendo as coisas tudo. Tô muito ansiosa. Que hoje aprendi a fazer a coxinha, um enroladinho.